Muito bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 a 21. Livro de Daniel, capítulo 1, de 1 a 21. Diz-nos assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdênego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. De Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro.
Assim temos lido a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, verso 1 a 21. Vamos, neste momento, orar a Deus, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste instante, cantar um hino de louvor a Deus, o hino de número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Quero convidá-lo a orar novamente, intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada e aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo
que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Influenciado ou influenciador? Não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual tinham passado. E agora Deus anuncia, através dos profetas Jeremias e Abacuque, que uma calamidade, uma destruição sem tamanho viria sobre o povo, sobre a nação de Israel. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro, para a escravidão. Se você acha que já sofreu na vida, eu quero convidá-lo a considerar a história de Daniel. Se você continuar achando que já sofreu muito na vida, então você não terá entendido a história de Daniel. No ano 606 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, saqueou o templo e levou seus tesouros para a Babilônia. Levou também as pessoas ricas, jovens e bem dotadas, e deixou os demais para trás. Estabeleceu Zedequias no governo de Jerusalém, de Judá, mas Zedequias se rebelou contra a Babilônia, e então Nabucodonosor cercou a cidade por mais de 2 anos, até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Depois invadiu a cidade, incendiou o templo, derrubou os muros, estuprou as moças, matou os rapazes e levou o povo para o cativeiro. A Babilônia era o maior império do mundo. Impossível lutar contra ela. Era a senhora do universo. As muralhas da cidade da Babilônia eram inexpugnáveis. Tinham 30 metros de altura. E por ela podiam passar 3 carros aparelhados. Tinha mais de 1.200 torres. E ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Nesse contexto de apostasia, de mundanismo, de infidelidade a Deus, de desobediência, de guerra e ameaça de uma invasão internacional, foi aí que Daniel viveu, foi aí que Daniel cresceu. E foi nesse tempo dramático que ele viveu a sua infância e a sua adolescência. Seria ele produto do meio? Seria ele um a mais na massa que se enveredava para as sombras do pecado? Como ser um jovem influenciador num tempo assim?
Você já sofreu como Daniel? Você é fiel a Deus só nos tempos fáceis? Você já foi provado de fato na sua fé? Bem, foi isso que aconteceu com o jovem Daniel. Lembrando sempre que não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. E ele foi um jovem influenciador, apesar do seu passado. No meio de uma geração que se corrompia, cada vez mais afundada no pecado, Daniel possuía valores absolutos. Ele foi criado num contexto de piedade. Na sua casa, ele era ainda adolescente, mas ele conhecia Deus. Era ainda jovem, mas sabia o que era certo e o que era errado. Estava no alvorecer da sua vida, mas não se misturava com aqueles que se entregavam à imoralidade. Era um jovem que tinha coragem de ser diferente. Saber o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos. A dificuldade está em fazer o que é certo e deixar o que é errado. Bem, Daniel estava vendo uma geração que estava colhendo o que seus pais tinham semeado. Você pode notar isso no verso de número 2 do texto lido. Jerusalém ficou intacta nesta primeira invasão, mas o templo foi saqueado. Isso não foi por acidente, pois por muito tempo os judeus tinham confiado no templo e não no Senhor nosso Deus. Você pode ver isso no capítulo 7 de Jeremias, no verso 7. O povo achava que enquanto tivesse o templo, estaria salvo. Mas o templo não salvou o povo. Também uma religião sem vida não nos salvará. Saber o que é certo e saber o que é errado é fácil. O difícil é abandonar o erro e fazer o que é certo. Confiar no templo não substituía o arrependimento. Deus reina, é preciso que saibamos disso. Quer seu templo exista, quer não exista. A invasão da Babilônia, o saque do templo, os tesouros transportados e os cativos chorando, tudo isso foi obra de Deus. Deus reina. O povo estava sendo derrotado, é verdade, mas Deus era vitorioso. Deus dissera isso em sua palavra e o povo estava sofrendo as consequências do pecado que sempre tinha cometido. No meio de tragédias terríveis, Daniel não deixou seu coração amargurado, não deixou seu coração azedar. Daniel perdeu todas as coisas. Ele perdeu primeiro a sua nacionalidade, foi arrancado da sua pátria, ele perdeu a sua bandeira e ele foi tirado do seu lar. Você já passou por isso? Depois Daniel perdeu também a sua família. Ele foi arrancado dos braços dos seus pais, foi arrancado da sua família, foi arrancado dos seus amigos, dos seus vizinhos. Ele foi agredido, violentado em seus direitos e sofreu tremendamente com tudo isso. Você já passou por algo parecido, uma separação tão drástica, abandonando de repente todas as coisas e sendo levado escravo? Também Daniel perdeu a sua liberdade, liberdade que é tão prezada pelos jovens dos nossos dias. Ele saiu de casa não como um estudante, mas como um escravo. Ele não era dono da vida dele, ele estava debaixo de um jugo.
A sua cidade foi cercada. A fome desesperadora tomou conta do seu povo. Para que tenham uma ideia, as mães comiam os próprios filhos. Os jovens sofreram muito nessa época. As moças foram abusadas, os moços foram passados ao fio da espada e outros foram levados como escravos. Você pode pelo menos imaginar o sofrimento desse jovem nos seus dias? Você já sofreu alguma coisa em sua vida? Também Daniel perdeu a sua religião. Ir à igreja todos os domingos, que para alguns às vezes é um peso, Daniel perdeu de vez a sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, seu templo, sua igreja foi derrubada. Seu povo estava debaixo de vergonha, estava agora longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem sacerdotes e sem culto. Você já passou por isso? Algumas vezes nós achamos pesado ir à igreja, porque nós temos igreja, temos bancos confortáveis, temos Bíblia em nossa mão, temos pastores, temos presbíteros. Mas se fôssemos impedidos de ir à igreja, que dor haveria em nosso coração? Esses dias de pandemia têm nos mostrado o valor da comunhão e têm revelado a saudade que sentimos dos irmãos reunidos na igreja. Daniel, a despeito das perdas, a despeito de todo esse sofrimento, não foi um jovem influenciado, mas sim influenciador. Impressionante tudo isso. E a reação de Daniel. As pessoas que foram levadas cativas entregaram-se à depressão, o que era natural, à nostalgia, ao choro, ao desânimo, à amargura e ao ódio. Daniel não. Você pode ver isso no Salmo de número 137. Daniel escolheu ser uma luz, uma testemunha, um jovem influenciador em uma terra estranha. Não é que as pessoas não fazem, nos fazem coisas ruins. O fato é que aquilo que as pessoas nos fazem não importa. Importa sim como reagimos a isso. E Daniel, tendo sofrido todos esses males, ele reagiu de forma diferente de todas as pessoas. Dizem que os homens, as pessoas se dão a conhecer 50% pelas suas ações. E planejar as suas ações e fazer coisas boas não é uma coisa difícil, nós nos programamos para tanto. Mas os outros 50% da vida da pessoa são conhecidos pelas suas reações. E isso é difícil, porque nós não planejamos, não nos preparamos para as reações. Daniel teve uma reação completamente diferente de todos os demais jovens que foram levados como escravos, de toda a população escravizada. Não se entregou a lamentações, não se entregou à mágoa, à amargura, mas ele decidiu ser uma luz, ser influenciador em um país distante, para uma cultura distante, para um povo diferente do seu, longe da sua igreja, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe dos seus vizinhos. No meio de uma cultura sem Deus e sem moralidade, Daniel não se corrompeu ali,
Poderia ter pensado, já que estou longe, deixa eu pelo menos aproveitar os prazeres carnais desse lugar. Mas não, ele foi fiel a Deus, mesmo ali. Daniel foi levado para a Babilônia, mas mesmo na cidade dos livres, dos sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel manteve-se íntegro, fiel e puro diante de Deus. Esse foi o seu passado. E apesar disso, ele foi influenciador e não influenciado. Daniel também foi um jovem influenciador, apesar das oportunidades que ele teve. Ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Nabucodonosor era um estadista e um estrategista, um rei que planejava as coisas. Ao mesmo tempo que os exércitos dele eram devastadores, queimando casas, cidades, demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo que assassinavam, saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia, também criava uma universidade para formar jovens escravos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da sua cultura. O vestibular de Daniel foi composto de 3 etapas. Primeiro, qualidades sociais. Diz aí, de linhagem real e dos nobres, diz o texto. Segundo, qualidades físicas e morais. Diz o texto que eram jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, bonitos. Terceiro, as qualidades intelectuais. Eram instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistir no palácio. Os aprovados deveriam andar pelos corredores do poder. Isso compraria você? Pois isso não comprou Daniel. Não comprou Daniel. Não fez com que Daniel se corrompesse. Era a promessa de emprego garantido. Era a promessa de um sucesso profissional assegurado. A pergunta é, você vive só para isso? Para ter um emprego garantido? Para ter um sucesso profissional? Qual é o propósito da sua vida na Terra? Quero lembrá-lo de que a Bíblia diz que o nosso propósito aqui é ser útil no reino de Deus. Como você está servindo a Deus no seu serviço? Como você está servindo a Deus nos seus estudos? O verso de número 5 nos informa que o curso da Universidade da Babilônia era de período intensivo e que durava 3 anos. E depois disso, os formados assistiriam no palácio. Era emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro inigualável. Era tudo que um jovem queria na vida. Era tudo que um pai podia sonhar para os seus filhos. Mas cuidado! O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma ao diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa? O nosso propósito na Terra é ser útil no reino de Deus, é sermos fiéis e luzeiros neste mundo de trevas. Cuidado
Porque a amizade do mundo, diz a palavra de Deus, é inimizade contra Deus. Há um grande perigo na aculturação, porque todos fazem, você deve fazer, porque toda a nação comete pecado e imoralidade, você deve agir de forma semelhante. Cuidado com as iguarias do mundo. Fuja das boates, das noitadas, dos lugares que podem ser um laço para a sua vida. Fuja das coisas erradas. Fuja das pessoas ruins, das más companhias. Fuja das más conversações. E cuidado com a mudança dos valores. Porque Daniel teve que despojar-se de tudo que trouxera do seu lar. Os nomes de Daniel e seus amigos foram trocados. Perderam até a própria identidade. Cuidado com as ofertas vantajosas. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Pensaram, é melhor esquecer Sião, é melhor esquecer nossa pátria, nosso país, nossa família. Os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam se adaptar a essas mudanças, alguns pensaram. Mas devemos também tomar cuidado com o que está por trás das vantagens que o mundo oferece. Daniel e os companheiros dele eram jovens comprometidos com a verdade, eram jovens comprometidos com Deus, e o caráter deles era pautado pelo que eles de fato acreditavam. Os caldeus mudaram o nome deles, mas não podiam mudar o coração deles. O seu coração, como está, ele é mudado por pessoas que não temem a Deus, que não servem ao nosso Deus. A determinação de Daniel e de seus amigos foi a determinação, a decisão firme de não contaminar-se. Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Deus não livrou Daniel do perigo, mas lhe deu livramento no perigo. Deus esteve com ele no sofrimento. Ele, Daniel, não satanizou a cultura, dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu os corredores da universidade e do palácio sem se corromper, sem se misturar, mesmo cercado por uma Babel de outras vozes, sempre se orientou pela voz de Deus, a palavra de Deus. Resistiu sempre aos interesses da Babilônia, quando esses interesses se chocavam com os interesses do reino de Deus. Daniel foi corajoso na decisão dele. Ele podia perder a vida, naturalmente. Ele podia perder o emprego, a oportunidade que ele teve em sua vida. Ele podia pensar, eu vou fazer só essa concessão. Deus sabe que o meu coração é dele. Vou ceder só neste ponto. Mas não. Daniel era um homem de absolutos. Ele não transigia com o pecado. O seu grande projeto de vida era honrar a Deus. E eu tenho falado com vocês que Deus não é um Deus de prioridade. Deus é um Deus de exclusividade. O Salmo de número 16, no versículo de número 2, diz o salmista: a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Assim era Daniel.
só possuía um bem, e era Deus. E só possuía um bem, e era a verdade. E ele não transigia com relação a tudo isso. Daniel não se submetia aos erros da nação, aos erros dos pecadores. Daniel também foi sábio na decisão deles. Ele teve tato para lidar com as dificuldades. Teve cintura, como nós falamos hoje. O verso de número 8 nos informa que ele resolveu e pediu coisas que facilitariam a sua caminhada por ali. Ele foi firme e gentil, ele foi firme e perseverante. Ele não disse, eu não como carne. Agora, é ordem do rei, azar do rei. Não, ele não disse isso. Se tivesse feito isso, ele seria um jovem morto. E se morresse, não era por fidelidade, mas por burrice, por bobagem. Daniel era sábio, era discreto, era gentil e era sensível, mas também era um jovem firme. Daniel não transigia sobre Deus, não fazia concessões na sua fé. Eu conheci um rapaz que arrumou uma namorada encantadora. Contudo, ela não gostava dos pais dele. Um dia, ele disse a ela, ou você ama meus pais, ou eu não amarei mais você. Você está disposto a amar e se prender para o resto da sua vida a uma pessoa que não ama o seu pai, que não ama a Deus? Você é influenciado ou você é influenciador? Daniel foi coerente em todas as decisões dele. E porque ele disse não nas provas mais simples, ele pôde dizer não nas provas mais difíceis. Seus amigos depois enfrentaram a fornalha de fogo ardente e ele enfrentou a cova dos leões. Não, Daniel não abria exceção, ele não transigia. Deixa eu fazer uma recomendação. Não venda a sua consciência, não venda a sua posição de filho de Deus. Honre a Deus na sua vida, no seu relacionamento. Não se deixe vender de modo algum. Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas dizem para você, não, isso é assim mesmo, nós temos que acompanhar a modernidade. Não transija com o pecado. Não seja concessivo quanto ao erro. Faça o que é certo e as coisas hão de dar certo. Daniel era radical na posição dele. Não estava de modo algum aberto a mudanças. Você já pensou nisso? Ler este capítulo chamou a minha atenção para todas essas coisas. Ser influenciado por coisas erradas era inegociável para Daniel. Você é influenciado por coisas erradas na televisão? Você é influenciado por coisas erradas na moda? Você é influenciado por coisas erradas na música? Você é influenciado por aquelas pessoas que dizem ser seus amigos para fazer coisas erradas? Ou você é influenciador? Você segue ou você é seguido? Bem, Daniel foi um jovem influenciador, apesar do sucesso que ele teve.
ter muito sucesso derruba muita gente. É curioso isso. Mas pessoas se esquecem dos próprios familiares. Pessoas se esquecem dos parentes. Pessoas se esquecem da fé. Pessoas se esquecem da igreja. Pessoas se esquecem dos amigos. Por causa do sucesso, às vezes. Nem todo mundo está preparado para ser bem-sucedido. O sucesso sobe muito facilmente a cabeça e derruba muita gente. Mas Daniel foi um jovem influenciador, apesar do seu sucesso. Para que tenham uma ideia do sucesso de Daniel, ele primeiro ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Aspenaz ficou com medo e tentou demovê-lo, mas Daniel argumentou, confiou em Deus e Deus o honrou, e ele e seus amigos tornaram-se mais fortes que os outros estudantes. Jovem crente precisa se destacar no trabalho que fazem, se destacar nos estudos na escola, nos seus relacionamentos. Jovens crentes precisam se destacar. Os jovens crentes, diz-nos a Bíblia, são a cabeça e não a cauda. Servir a Deus não nos põe na frente em todas as coisas, não nos põe em vantagem sobre todas as pessoas. Como essa vantagem e essa sua posição privilegiada pode ser vista como luzeiro? Você é influenciador ou você é influenciado? Você é cabeça ou você é cauda? Daniel foi aprovado com grande honra. Finalmente, o curso de 3 anos terminou. Era hora dos exames finais. E Daniel e seus amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios que os outros estudantes. Então, ele foi aprovado com grande honra. Ele foi considerado mais sábio que os sábios da Babilônia. 10 vezes mais que os magos, que os sábios da Babilônia. Mas isso não dominou Daniel, não se envaideceu. E ele também não se levantou revoltado contra a situação que vivia. Então Daniel passou a servir diante do rei. Que privilégio este, servir no palácio, servir diante do rei. Daniel tornou-se primeiro ministro da Babilônia. Você pode imaginar isso? Cresceu muito o sucesso de Daniel. Primeiro ministro da Babilônia. Se não vivermos agora honrando a Deus no presente, nas pequenas coisas, jamais o honraremos quando chegarmos às altas posições. Daniel serviu a Deus enquanto era escravo. E Daniel continuou servindo a Deus quando era primeiro ministro. O sucesso não o afastou de Deus, não o afastou de seus princípios. Ele foi maior, Daniel foi maior do que o próprio rei da Babilônia, ou do que a própria Babilônia. A Babilônia, a nação, caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para outro império. O verso 21 mostra o triunfo de Daniel. Ele continuou até o primeiro ano de Ciro, e ele atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus. Ele começou bem e terminou bem. É interessante, mas nós encontramos Daniel como um estadista. A Bíblia não fala de sua família.
não fala de sua esposa, não fala de seus filhos. Nem sabemos se Daniel teve esposa e filhos. Ele dedicou a sua vida para servir a Deus. E se ele tivesse tido esposa e filhos, isso não seria errado. Mas acredito que ele seria bom pai, bom marido, como foi bom estadista, como foi bom servo de Deus em todo o tempo. Hoje, muitos começam bem, mas terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem as primeiras provas, até terem que escolher os primeiros relacionamentos. E então, por causa das circunstâncias, acabam negociando os seus valores, vendem as suas consciências e se perdem nesse cipoal de suas paixões e deixam sua devoção, a sua fé em Jesus, deixam a igreja e se entregam ao mundo. Que coisa terrível! Isso não aconteceu com Daniel. A Babilônia passou e um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo a Deus na Babilônia. Reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado, influenciador e não influenciado. Daniel foi um jovem influenciador e incontaminado, apesar da sua aparência, apesar da sua beleza e das suas oportunidades, dos seus dotes, dos seus riscos e da sua glória. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, Daniel foi fiel a Deus. Foi um jovem fiel a Deus. Foi um homem maduro fiel a Deus. Foi um idoso fiel a Deus. Você, quero falar com você. Você é um jovem influenciador na adversidade e na prosperidade? Como você tem reagido aos encantos do mundo? Você tem se destacado nos lugares em que Deus colocou você para servir? Você é influenciado ou você é influenciador? Você faz diferença no meio em que você vive? As pessoas são atraídas a conhecer a Deus por sua causa, através da sua influência. Que Deus abençoe a sua vida, para que em todo lugar você seja influenciador e não influenciado, para que você seja um luzeiro, para que você honre os seus pais, para que você honre a fé que Deus deu ao seu coração. Esse é o propósito da vida, sermos úteis no reino de Deus. Vamos orar neste instante em resposta ao ensinamento da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, queremos ser como Daniel, um jovem influenciador, apesar do seu passado, um jovem influenciador, apesar das oportunidades, e um jovem influenciador, apesar do sucesso. Sabemos que estamos no mundo, mas que não somos do mundo. Queremos ser uma luz aqui, como Daniel foi uma luz na Babilônia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos, neste instante, cantar o hino de número 387. Hino 387. É um convite aos moços, para que sejam fiéis. Hino 387. Moços, declarai
estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sempre ouvindo de Jesus a voz. Moços, avançai fortes, vos tornais, se o valor da causa conheceis. Tremulante em luz erguei o pendão, garantia de que vencereis. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sempre ouvindo de Jesus a voz. Nosso Deus e Pai, ouve com favor, vem nos ajudar a combater. E vencida enfim a luta final, a coroa vem nos conceder. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sempre ouvindo de Jesus a voz. Vamos orar? Recebam neste instante a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.